Eu sou o Leonardo. Eu sou o Christopher e nós somos o canal Palavra de Escoteiro. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período introdutório. O período introdutório é destinado à integração de jovens à tropa, ou seja, é o tempo em que o jovem conhece ou é conhecido. O período introdutório inicia com a matriculação nos grupos escoteiros, processando o registro do escoteiro e termina na cerimônia da integração. Ou seja, quando nós recebemos o lenço escoteiro. Bem, na teoria é assim, mas na prática é bem diferente. É bem diferente, pois muitos jovens eles chegam no grupo e ficam com vergonha. É, porque eu mesmo no começo era assim, eu não tinha muitas amizades, eu não tinha muito... Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de chegar a pedir ajuda, entende? Mas com o longo do tempo, a gente foi criando laços de amizade com os demais jovens. Seguindo o raciocínio do período introdutório, O chefe te apresenta para o grupo e te direciona a uma patrulha, ou seja, um grupo de amigos. que vão te ajudar tu a evoluir dentro do grupo, dentro da patrulha. Vocês criam laços de amizade e vocês viajam, vocês saem juntos, vocês fazem mais amigos nos acampamentos, vocês viajam para Elos. Bom, no momento que tu chega na patrulha, tu vai conhecer o monitor. Ele é o jovem mais experiente da patrulha, ou seja, do grupo de jovens. Então ele vai te ensinar o pouco que ele sabe e junto vocês vão aprender o resto sobre o escotismo. E aí, depois que tu conversou com o monitor, ele te ensinou um pouco que ele sabe, o chefe vai começar a apitar. Ele vai apitar 3 vezes. E todo mundo vai sair correndo. Só que tu, assim, que ele te falou, que 3 apita todo mundo, 2 apita ele e o sub, que é um outro amigo teu, e um apita só ele. E aí, o que tu faz? Tu fica parado e ele começa a chamar, vem logo, cara. Que isso, vem. Sim, isso é um erro que todo mundo comete. Todo mundo já cometeu esse erro quando chegou. E outra coisa que nós esquecemos de falar. A partir que tu entra, um padrinho é designado pra ti. É um padrinho. Ou seja, ele vai também acompanhar até tu ganhar o lenço. Ele vai te acompanhar, vai te incentivar e vai te ajudar. Acompanhar pra ti na tua casa, se tu respeita muito teus pais, se tu faz as coisas dentro de casa, se tu é responsável, se a tua capacidade mental é de acordo com a tua idade. Sim, é várias coisas. E aí o chefe apita, né? E todo mundo vai correndo. Aí tá, terminou, fizeram a abertura, chamaram pra bandeira, fizeram a oração. E aí, vão fazer as atividades. Essa é uma boa parte. No início a gente sempre fica perdido. A gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer. Porque nós somos novos, então a gente não tinha. Aí a gente chega e encosta no primeiro que a gente vê, que a gente já sabe que tá nos escoteiros há um bom tempo, aí pergunta como é que é a atividade. Eu fiz isso. Eu também. Mas é só questão de costume, assim. Um mês ou 2, depois tu já começa, tu já entende. Sim. E aí depois vem, pra planejar as atividades, o chefe dá um apito, que o monitor te falou, né? Ó, pra planejar as atividades, o chefe apita de novo, só que dessa vez é só um apito. E o monitor já te falou o que era um apito, só que tu não se ligou ainda, porque é o teu primeiro dia. Então tu também sai correndo com ele. A correr. Junto e com ele vai correndo, todo mundo fica pra trás e tu vai junto com ele. E aí ele chega, vai falar com o chefe, tu tá ali. Ô monitor, o que é pra fazer? Ele, bobo, vai pra lá, vai com os outros. Sim. E essa é uma boa parte que sempre acontece, que sempre é chamado pra gente poder saber do planejamento. Aí poder falar sobre o que vai ser as atividades, tudo. Pelo menos eu sou monitor, o Leonardo também, sempre acontece isso. É, sempre quando tem um novo acontece isso. Eles ficam meio perdidos, mas todo mundo é assim, no começo. E aí depois, tá, eles fazem atividade, tudo legal, fazem barro se tiver... Fazem tudo que uma atividade escoteira tem de direito. Rastejo. Brincadeiras. Todo Né? tipo de brincadeira. Fazem canções. Aí depois a gente vai pro encerramento. Que o chefe pega,
te põe lá na frente de novo, te pergunta o que tu gostou, o que tu não gostou, o que poderia melhorar. E aí tu fica encabulado de novo. Apesar que tu já conheceu um pouco dessas pessoas, mas é bem difícil de falar na frente no primeiro dia. Aí depois tu vai lá, fazem e diz assim, voluntário para a bandeira. Para a bandeira. É sempre os 2 monitor. Porque os monitores eles já sabem mais, sabe? E todo mundo fica assim, ó. Nunca não tu querendo. Vai ver uma pessoa que tenha pelo menos 2 semanas de escotismo, que ela já foi. Nunca ela vai conseguir ficar quieta na parte da bandeira. E sempre tem uns que ficam assim, ó. O que a gente vai fazer? É bem assim. Essa é a parte mais legal. Aí tá, a gente faz toda a reverência lá e depois vai pra oração. Sempre é um dos monitores. Sempre são as mesmas pessoas. Quase, se não é as pessoas que não sabem, que a nossa oração é, Senhor... Pra que foi falar isso? Deixa quieto, depois a gente corta. Sim, mas também tem uma parte que o chefe, ele escolhe pessoas aleatórias pra fazer as coisas. Eu já, pelo menos no meu início, eu já sofri bastante com isso. Uhum. Ele sempre escolhia uma pessoa aleatória. E às vezes me escolhia como pessoa aleatória. Quando não e eu não sabia nada. Quando não tem nenhum voluntário, os chefes pegam e dizem, todos são voluntários e eles escolhem 2 pra bandeira e 1 pra fazer oração. E a nossa oração é bem complicada e sempre é a mesma oração. Sim. A nossa oração é complicada, mas de tu se lembrar. Porque ela é curta, mas é difícil de lembrar. Porque tem umas palavras meio difíceis e se tu errar, tu vai passar vergonha. Porque eu inventei na minha primeira semana, que eu já me achava, sabe? Eu já chegava assim, eu sei, eu aprendi monitor, me dá as coisas aí. E aí eu chegava assim, ô chefe, eu sei, eu quero fazer. Sabe quando tu levanta o braço aqui o coração... Tu se esquece. E aí que dá ruim. Isso acontece mais principalmente no dia da promessa, quando tu ganha o lenço. Porque fica muita pressão. Todo aí, mundo às vezes, te olhando. A família chega às vezes também, quando são presentes. Fica uma pressão. Só que a gente tenta manter a calma e consegue fazer. Só que eu já vi casos de pessoas que não conseguiram fazer. Erraram 2, 3 vezes a promessa. Eu, por exemplo. E não conseguiram fazer. Esperaram outro acampamento, aí conseguiram fazer. E assim, ó, na minha conquista do lenço, na minha promessa, a minha promessa foi muito complicada porque era só eu. Normalmente no nosso grupo sempre, quando tinha alguém pra promessar, era mais de 2. E aí todo mundo falava junto e normal. Só que aí no mês, o único que conseguiu a promessa fui eu. E aí eu fiquei lá na frente, tinha chegado minha mãe, que nem mora aqui, né, na minha cidade. Chegaram meus irmãos. E o coração começou a bater mais forte. E eu comecei a chorar. Mas sabe aquele choro de felicidade, assim? E eu falei com firme e forte e o chefe chegou pra mim. Parabéns, tu é um escoteiro agora. Pior que esse eu acho que é a melhor coisa que o chefe fala pra ti quando tu entra e tu consegue fazer a promessa. Parabéns, tu é um escoteiro agora. Ou quando ele coloca o distintivo de promessa no teu peito, que ele toca assim no teu peito pra colocar, sabe? E sente teu coração... Imagina, cara! É muito tenso, mas mesmo assim é muito legal. Cara, muito divertido. Eu não dispenso nenhum dos momentos do meu início nos escoteiros. É que, assim, ó, pessoas que são focadas, elas conseguem aprender rápido. É verdade. Pessoas, por exemplo, que já querem brincar? Já tendem a não fazer a promessa no mesmo ano. Eu fiz a promessa 2 semanas depois que eu entrei. Com a minha ajuda, porque eu era o padrinho dele. Porque eu tive um privilégio que no dia que eu entrei, 2 semanas depois era um acampamento. E é sempre nos acampamentos que a gente faz a promessa. Então eu já tive um privilégio. Aí eu disse pra mim que eu ia conseguir fazer a promessa em 2 semanas. Aí eu fui atrás dele, vinha aqui todo dia e pegava o livro dele dos escoteiros, estudava tudo. Esse Acho aqui, que tá aí, né? Tá. Esse aqui, ó.
esse nosso livrinho foi... Foi a salvação. Pra quem começa nos escoteiros, esse livrinho é a salvação, porque ele tem tudo que tu precisa saber. Então, se você começou agora no escotismo, compra esse livrinho ou peça pra um amigo. Um amigo que quiser ter, até pro monitor, porque o monitor ele vai te ajudar. O monitor sempre vai ajudar. Sim, pede pra ele, ou até pede pra fazer uma reunião pra todo mundo estudar junto, se tiver 1 ou 2 novatos, alguma coisa assim. Pede pra fazer uma reunião, alguma coisa, mas não, né, pra ir lá e depois ficar brincando. Pra fazer uma reunião séria, pra aprender. Aí assim, ó, a gente... Sim, e também outra coisa é que sempre o primeiro acampamento. Essa é uma das melhores coisas que tem, porque o primeiro acampamento é muito bom. O primeiro acampamento a gente chega, a gente fala com o monitor o que é pra fazer. Normalmente, no primeiro acampamento não tem barraca. E aí, ou tu faz um abrigo, ou tu dorme com algum amigo. Sim, já aconteceu isso muito de pessoas, até velhas no escoteiro, não levar barraca. Ou levar barraca e quebrar a barraca, as varetas da barraca. Comigo. Isso já aconteceu comigo. E aí, quando a gente tem que dormir com aquele amigo que ronca. Imagina, dormir com um amigo que ronca, cara. É muito ruim. Eu me lembro que o nosso monitor, ele separava as tarefas, né? E ele disse assim, ó, tu vai ser o aguateiro. O que é aguateiro? Eu não sabia o que era. Aí ele me explicou. Mas aguateiro. Isso fica pra outro vídeo. Isso fica pra outro vídeo que a gente vai explicar tudo. Vai explicar depois. Mas assim, ó, a gente no começo, os monitores são os nossos pilares. Então, procurem os monitores se estiverem com dúvida, procurem alguém mais sabido, tipo como ele fez comigo. Eu, no começo, eu procurei meu monitor, que é um grande amigo meu. Sim, Eu acho que o que nos fortalece no escoteiro é a nossa patrulha, entendeu? Tem o hino do Lobinho, que é a alcateia não sobrevive sem os lobos, e os lobos não sobrevivem sem a alcateia. Então, assim, ó, essa é a mesma coisa com os escoteiros. Os escoteiros são a patrulha e a patrulha é o escoteiro, entendeu? Se unam, se fortaleçam. Essa palavra, se fortaleçam. Entenderam? Porque vocês nunca vão conseguir fazer as coisas sozinhos, entendeu? Se conseguirem, vai ser muita sorte, mas vocês nunca vão conseguir. E é muito difícil porque quase todas as atividades, brincadeiras, é em dupla, é em trio, é em patrulha. E no outro dia do acampamento, tu tá morto pra fazer as coisas sozinho. Sim. Não dá. No início, tu acha que vai ser tranquilo, que tu não vai fazer tanta coisa. É tranquilo. Que tu não vai fazer tanta coisa, que tu vai conseguir ficar ali, depois vai dormir, tudo e vai acordar numa boa. Mas não é assim. Nunca é assim. Porque a gente corre, a gente brinca, então... A gente faz aprender fazendo. A gente brinca, a gente corre, a gente aprende as coisas com os chefes, com os monitores, fazendo as brincadeiras. Sim, e depois disso, entendeu? Mas o que tu foi me cortar, hein? Tá bom. E esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deixem o seu like, compartilhem. Inscrevam-se e tentem compartilhar no máximo de pessoas possíveis. Comentem que a gente vai estar lendo todos os comentários. E também, isso mesmo, comentem. A nossa meta é chegar em 100 likes. Nesse vídeo. Se vocês conseguirem, a gente vai estar muito feliz porque esse é o nosso início. Então, é isso. Compartilhem em grupos de Facebook, o WhatsApp, essas coisas assim. E os assuntos também que vocês querem que a gente traga pro nosso canal. Nós estamos começando, mas nós podemos pegar assuntos, pesquisar e depois falar aqui em vídeo. Até o próximo vídeo e... Sempre alerta!